Agora vamos na palavra de hoje, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Onde está? Romanos capítulo 4, o versículo é o 18. Vamos abrir nossa Bíblia? Romanos capítulo 4, a gente está meditando hoje em Romanos 4, em algumas outras partes, mas a gente vai ficar quase que por aqui, mais aqui. Romanos 4, o versículo não é nem o 18, é o 17, em diante. Romanos 4, versículo 17. Do que nós vamos falar? Da história que se passou na vida do Abraão. Por que eu vou falar dela? Porque nós herdamos a fé de Abraão. Nós somos filhos na fé de Abraão. E aí nessa fé que nós devemos caminhar. Anda nessa fé. Qual que é a fé de Abraão? Vai estar descrevendo aqui. E eu preciso andar por ela, viver por ela. O Abraão foi um exemplo de fé e nós alcançamos essa fé na nossa vida. Anda por ela. Diante do quê? De qualquer situação. De qualquer situação. O versículo 17 vai dizer assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Irmãos, tudo que vier na tua vida vai vir por um caminho só, palavra de Deus. Tudo que vier na tua casa tem que vir pela palavra. E se não vier por ela, Deus não vai confirmar. Para Deus te abençoar, tem que vir pela palavra. Citei aqui na segunda-feira e trouxe hoje aqui como referência só de meditação. Isaías, não precisa abrir. Isaías 55, versículo 11, lá Deus disse assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não tornará para mim vazia. Continua dizendo assim, mas antes fará o que me apraz e prosperará, olha quanta coisa, naquilo para que a enviei. O segredo para você ser abençoado, abençoar teu casamento, abençoar teus filhos, abençoar tua vida financeira, abençoar tua vida espiritual, está dentro da palavra, do que Deus falar. Qual foi o segredo do Abraão? Deus falou com Abraão. E aqui fala que Deus constituiu. Se Deus constituiu algo, ninguém vai mudar isso. Deus colocou Abraão numa posição. Deus colocou a gente aqui em Cristo numa posição. Ele já constituiu. Nós não seremos vencedores. Nós já somos mais que vencedores. Já está constituído. Isso. Eu vou orar para que eu seja mais que vencedor. Você está orando para uma coisa que você já é. Você está orando para uma coisa desnecessária. Eu vou orar para que Deus me cure. Você está orando para uma situação desnecessária. Eu tenho que orar para assumir o que Deus diz que eu sou. E lutar para alcançar o que Deus diz que é meu. Foi o que Abraão fez. A palavra de Deus tem que entrar no coração da gente. No coração do Abraão ela entrou. E ela entrando no meu coração, no teu coração, se nós crermos nessa palavra, ela vai produzir em nós, porque lá está escrito, se Deus enviar, você clama, que hora que Ele envia? Clama a Ele, Deus, eu estou numa batalha, eu preciso de ajuda, eu necessito, peça a Deus, Ele vai lhe dar a palavra. Quando Ele der a palavra, está escrito lá, ela não tornará vazia sem realizar nada, sem nada, ela não volta sem nada para Deus, Deus não aceita, você orou a Ele, Ele mandou a palavra, não aconteceu, não tem isso com Deus. Deus falou, mas a bênção não veio. Não tem isso. Ele diz, se eu mandei a palavra, ela não volta para mim aqui. Ele dá até o exemplo da chuva lá, que a chuva desce e não volta sem antes regar a terra, fazer ela produzir, crescer a árvore lá, a planta, e dar o fruto para quem plantou. Essa é a função, ela vem e cumpre. Aí ele diz, assim será a minha palavra. Se eu a enviei para alguma finalidade, ela não volta sem realizar o que eu mandei. Se você não lutar, ou desistir, ou abrir mão, a palavra não volta. Ele enviou aquela palavra para aqui. Para salvar, ela continua. Para libertar a pessoa, continua. Ele disse, ela não torna vazia, sem nada. Ela só retorna com um milagre. Ele disse lá, ela não torna vazia, mas antes, ela faz. Ela vai fazer o que agrada a Deus. A palavra tem o poder de fazer o que precisa. Se Ele mandou para curar alguém, ela vai fazer. O que tem que fazer para ser curado? Ela vai fazer. O que precisa ser feito para a pessoa prosperar? Se Ele mandou a palavra, é a palavra que vai fazer o que precisa. Deus mandou uma palavra para te socorrer. Naquela palavra, Deus tem prazer, então aquela palavra vai produzir o milagre na gente. Ela fará o que me apraz. E vai prosperar, independente de circunstâncias, naquilo para que
eu a enviei. Ele mandou a palavra com objetivo. E ele diz, para esse objetivo, ela prospera, ela dá fruto, ela dá resultado, ela vai te levar naquele nível, naquela bênção, naquele lugar que Deus determinou. Voltando aqui ao Romanos 4:17, ó. Como está escrito, Deus colocou Abraão por pai de muitas nações, sem ele ter filho. Deus pôs ele numa posição sem ele ser, a verdade é essa. Deus deu algo para ele que ele não tinha. Deus fez dele alguém que ele não era. Nós somos feitos por Deus aquilo que nem sempre nós somos na prática. Deus coloca a gente numa posição que nós não somos ainda, e você tem que assumir essa posição. Ele pôs o Abraão como pai, o Abraão sem ser pai. Na verdade, o Abraão não era só questão dele não ser pai, o Abraão não podia ser pai. Não, o Abraão não tinha condições de ser pai. A Sara e o Abraão eram velhos. Quantos anos tinha o Abraão? 75 anos. Quantos anos tinha a Sara? 65 anos. Para complicar mais, a Sara era o quê? Estéril. Para complicar mais, pastor, Deus faz a obra, parece que complica mais. Quanto mais complicado, mais fácil para Deus agir. Você vai depender só dele. Quanto mais difícil, enquanto você vê ele, eu acho que pode, eu acho que aqui dá, talvez você está até atrapalhando a obra de Deus. Mas quando você vê assim, não tenho o que fazer, não tem para onde ir, aos meus olhos nada, aos meus olhos, na minha condição humana, não vai dar, talvez vai ficar mais fácil, porque você vai dizer assim, Deus, só o Senhor, só o milagre, só Jesus. Fica mais fácil, você vai atribuir a total obra de Deus na tua vida. O Abraão, eu até falei o seguinte, ó, você já imagina, o Abraão com 75 anos, a Sara com 65 anos, e Deus disse assim para ele lá, você vai ser pai de uma grande nação, com 65 anos, 75, e a Sara, tua mulher vai ter um filho, tanto que ela dá risada depois, né, lá na frente, ela acha engraçado, como que vai ser, como que eu vou gerar filho, eu sou uma senhora de 90 anos, eu não tenho condição de ser filho. Mas eu pensei com 65 anos, que já era impossível. Imagina se fosse hoje, a Sara e o Abraão fossem ao médico para fazer uma consulta, para ver se está tudo ok, para gerar uma criança. Imagina que eles fossem lá no médico hoje. Aí chegava lá um senhor de 75 anos e uma senhora de 65 anos e chegaria diante do médico e falaria o seguinte, vocês vieram aqui fazer o quê? A gente quer fazer uma consulta. Por quê? Não, porque a gente está pretendendo ter um bebê. Primeiro já seria a secretária e olhar bem e avisar o doutor, ó, tem um pessoal aí. Quem é? O cara tem 75 anos e a mulher 65. O que eles querem? Ela quer engravidar e ver se está tudo ok. É a situação. Para ver se está tudo ok. Imagina se fosse hoje. Aí foi lá, o que ele ia dizer? O médico. O que o senhor precisa? Não, a gente queria... Não, aqui é um consultório médico, é coisa séria, né? A pessoa vem aqui para fazer tratamento sério. Então, mas é sério. Não, mas isso é impossível. Vocês são loucos, sei lá, e podia agir assim. Isso é uma maluquice, isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Ele não ia dar uma chance para Abraão e para Sara de 1%. Ele ia dizer o seguinte, e era, no caso de vocês, é 0,0000000%. É sem chance, vocês não conseguirão isto. É impossível a senhora engravidar, não tem jeito. Essa foi a situação de Abraão. Ele estando nessa condição, Deus vai constituir, diz assim, você é pai de muitas nações. O Abraão aceitou. Irmãos, se Deus fala algo na palavra, dentro do teu coração, e você assume, isso é o que vai valer, porque a palavra não volta vazia, acabou. Aquela palavra vai se cumprir. Deus falou, você vai sentar, orar, crer, viajar, o que você imaginar, sobre aquela palavra, até que ela se cumpra. Deus falou, vai se cumprir. Eu vou viver essa palavra, mas eu não posso, mas e daí? Deus falou, mas eu não consigo, mas Deus diz que sim. O Abraão saiu dali, por constituído pai de nações, sem ter condição, viva a palavra. Viva a fé. Estamos falando o quê? De cura. Então, estamos falando de salvação de filhos, estamos falando também de pessoas que estão numa vida imoral, também estamos falando disso, de casamentos arrasados também, de pessoas com câncer em estágio terminal também, não em qualquer coisa. Se a palavra de Deus falou, Deus disse, eu te mandei essa palavra, e ela não volta vazia, ela vai fazer o que me agrada. Se eu dei a palavra, ela não retorna. Abraão,
você é pai de muitas nações. Irmãos, se Deus diz que você é algo, você não pode viver outra coisa, viva a palavra. Anda na palavra, pratique essa palavra de dia e de noite, te constituíam. Pai de muitas nações, aí vem mais, ó, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual dá vida aos mortos. Entenda isso aqui agora, ó. O Abraão acreditou. Não adianta Deus falar comigo e eu não crer. Deus falar com você e você não crer. Deus vai fazer. Não, se você não crer, não. É preciso crer, acreditar. Entender o seguinte: ainda que eu não tenha condições, ainda que eu não tenha argumentos, ainda que eu não saiba fazer, ainda que as portas estejam fechadas, ainda que seja estéril, ainda que seja câncer, espera aí, eu creio no que Deus falou. Olha, ele creu nesse Deus, Deus constituiu, ele creu. Deus disse que você é, creia. Deus disse que a bênção é sua, você tem que crer em quem? Em Deus. O Abraão creu em Deus, que Deus? Ó, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual dá vida aos mortos. Vamos, Deus é poderoso para restaurar o que está destruído. Ele vai dar vida aos órgãos que estão falecidos na Sara. Você crê que Deus pode fazer isso? Ah, pastor, se Deus quiser. Não, se Deus quiser, não. Se a palavra de Deus falar, está falado. Que Deus pode trazer a pessoa viciada, drogada, macumbada, e vai trazer do jeito que estiver. Se eu creio na palavra, eu estou crendo em Deus, não é na pessoa, não é no que pode ser, não é no que aparentemente é, não, aparentemente aqui. E outra, depois dos 60 anos da Sara, a coisa tende a piorar, mas eles continuaram crendo. Às vezes a bênção está ali, Deus falou, mas aparentemente tende a piorar. Casamento tende a piorar, filhos tendem a piorar, financeiramente você olha, está faltando isso, aquilo, está piorando. Mas se Deus falou, vai na palavra. Deus, eu vou quebrar barreira, eu vou enfrentar o impossível, eu vou enfrentar a doença, eu vou enfrentar o vício, e o que estiver pela frente, eu vou crer num Deus que dá vida aos mortos. Aí na consulta lá hoje, fosse hoje, o médico dizia, olha, a senhora não tem condições de ser mãe, impossível. Aí ela dizia o quê? Sim, mas eu creio num Deus do impossível. Mas não tem como, mas vai ter. Mas os seus órgãos não conseguirão produzir, mas vai produzir. Por quê? Porque eu creio num Deus que dá vida aos mortos. Porque eu estou na palavra de um Deus que pode mudar. Irmãos, isso não é só questão de esterilidade, isso é questão de qualquer área da vida. Deus pode te tirar daquele abismo se você crer, te levantar da situação ruim se a pessoa crer. Vem mais, ó. Num Deus que dá vida aos mortos, versículo 17 ainda. E chama as coisas que não são, como se já fossem. Irmão, vão entender, viver da fé, chamar a existência do que? Do que Deus falou. O que Deus falou? Eu te constituí pai de muitas nações. Chama a existência do que Deus falou que você é. Você é um derrotado? Não, está amarrado. Então chama, o que você é? Mais que vencedor. Tem certeza? Crê em Deus? Então chama a existência. O que é chamar a existência? Mandar existir o que não existe no mundo físico. Mas existe porque Deus falou. Você é pai de muitas nações, mas o meu corpo diz que eu não vou ser pai. O corpo da Sara diz que não vai ser mãe, mas Deus falou que vai. Então, chama a existência das coisas que não existem. O que não existe? Filho. Não existe condição de ter filho, não existe dinheiro, não existe paz, não existe trabalho, não existe alegria. Tá bom, mas Deus, o Abraão creu num Deus. Qual é o Deus que nós estamos crendo? Será que eu estou crendo nesse Deus que chama a existência? Aí o irmão liga, e a irmã liga, ou liga para você ou para mim, não estou aguentando mais. Que Deus é esse que eu estou servindo? Olha, a minha situação está tão um caos. Irmãos, nós estamos deixando de crer na palavra. Eu não sei mais o que fazer. Você está perdendo a crença na palavra. Você tem que crer num Deus que chama a existência, ao invés de dizer, eu não sei mais. Irmãos, não existe essa palavra. Eu sei. Paulo falou lá no navio, quando eles estavam perdidos dentro daquela tribulação, despedaçando o navio, acabando tudo, iriam morrer, todo mundo ia morrer, só não morreu porque Deus enviou uma palavra. Diga amém, Jesus. Ia morrer. Deus mandou uma palavra dentro do navio. O que Deus falou aqui? Assim é a palavra que sai da minha boca. Qual é a palavra que Deus mandou para o Paulo? Ele disse assim, olha, não tenha medo, porque ninguém vai morrer. E eu te entrego todo mundo que está aí nesse navio. Ninguém vai morrer, porém você vai ter que agir assim, assim, assim.
No meio da tribulação todinha, veio uma palavra. Paulo vai lá e diz assim para o pessoal: pessoal, não tenham medo, ninguém vai morrer, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Deus vai agir, vai fazer. Eu conheço esse Deus e sei que Ele vai operar. Ele pôs lá diante de Deus, eu creio nele. O Deus que eu sirvo esteve comigo. Ele falou essa noite e falou isso, isso, isso. E eu creio que vai acontecer, olha aí, segundo o que Ele me falou. No meio da tempestade Ele falou isso. Qual é a palavra que Deus pôs no meu coração? Está pondo no teu coração? Pastor, meu filho está desenganado. Qual é a palavra que está aí no teu coração? Não sei. Pede a palavra. O que Deus pôs dentro da tua vida é aquela palavra. O que o Espírito Santo revelou no teu coração é aquilo. Deus me dá uma palavra para enfrentar esse problema, coloca no meu coração uma direção para vencer esse mal, é aquela palavra. Para sair desse abismo, é aquela palavra. Pois a palavra, você vai crer nesse Deus e vai chamar a existência do que não existe como se já existisse. Não tem, mas para mim já manda acontecer. Não existe isso, já existe no plano de Deus. Eu vou fazer com que isso se torne realidade no meu plano, na minha casa, na minha vida, na minha família. E aí vai precisar da tua fé, vai precisar que você creia, e vai precisar que você haja de acordo com a palavra e enfrente aí todas as adversidades que aparecerem. Porque vão aparecer mais, aqui está no começo. Ele vai seguindo, vai piorando. Os anos vão se passando, e para Abraão e para Sara, as coisas vão piorando. Assim pode acontecer com você também. Parece, não tem nada de parece. Eu não sei, não tem nada de não sei. Pastor, eu peguei os resultados do exame e foi assim, chateador. Então, lembra que eu preguei aqui outro dia também? Fique cego para as coisas que possam derrotar você. Seja um cego para aquilo que pode derrotar a tua vida. Feche os olhos, feche os ouvidos, seja surdo também para aquilo que pode derrotar você. Não, mas eu estava esperando que não fosse nada grave, parece que é. Feche os seus ouvidos para isto. E creia na palavra, invoca teu Deus de manhã, de tarde, de noite, sobre aquele problema e chama a existência. Deus, não importa o que apareceu aqui diante dos meus olhos, Deus, estou crendo na tua palavra, eu chamo a existência da minha bênção. Ah, mas não é em mim. Então chama a existência na vida do teu parente. Deus, isso vai acontecer, ele vai mudar de vida, ele vai sair desse abismo. Chama a existência. As coisas que não são, como, está escrito aí, se já fosse, para você tem que ser algo real. Ah, o dia que acontecer, não, é como se já fossem. É como se o casalzinho fosse lá e dissesse: doutor, então a gente volta depois, o senhor acompanha a gente no pré-natal aí, tá? Para mim é como se já estivesse grávida. Por quê? Porque Deus, mas é 75 anos, é 65. Eu não estou falando de coisas materiais, naturais. Estou falando de um Deus que dá vida aos mortos. Ele não pode mudar a vida de um parente seu, não pode abrir uma porta que alguém fechou. Claro que pode. E ainda fala que se ele abrir, ninguém fecha. Se ele fechar, ninguém abre. Esse é o Deus que você invoca diante do problema. Ah, falaram que não. Aí você murcha. Ó, versículo seguinte, 18. Ele creu num Deus que dá vida aos mortos, né? Chama a existência do que não existe, como se já existisse. Versículo 18 agora. O qual, preste atenção nessa parte agora, ó. O qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Diga amém? Ó, palavrinha aqui para nós agora. Ó. O Abraão, ele estava em esperança, crendo contra a esperança. Por que crendo contra? Porque humanamente falando, ele jamais seria pai com a Sara, jamais ela teria condições de engravidar. E o que ele fez? Ele creu contra isso. Irmão, isso aqui não é um sonho, não é algo bonitinho que está na Bíblia. O Abraão enfrentou um problema que ele teve que crer contra o que está acontecendo. Qual é o problema que eu estou enfrentando? Você vai ter que pegar a palavra e o que ela disser sobre aquilo, pegar aquela palavra, usar e crer contra. Mas estão aqui os resultados. Não, mas eu creio contra. Não tem saída, eu creio contra. A esperança do Abraão era o quê? O que eu pedi, eu estou na expectativa que vai acontecer. Essa foi a esperança dele. O que eu pedi para Deus, eu creio que pode acontecer. Mas é impossível, mas mesmo assim eu creio que pode. Essa expectativa estava dentro dele. Dei um exemplo aqui hoje. É como aquela pessoa que vai mandar um currículo lá numa empresa, e aí já aconteceu isso, já aconteceu, talvez você já passou por isso. Ele vai até a empresa lá e procura as pessoas responsáveis. E se eu vim trazer aqui um currículo meu ou do meu filho, com alguém que seja, e aí ele leva lá e a pessoa diz assim: ah, é? Ah, tá. Não, a gente pega assim. Mas você quer deixar mesmo? É, quero. Por quê?
olha aquela pilha ali. Aí olha lá aquela pilha de currículo. Aí ele fala, então, tem esse monte de gente que já entregou. Mas, se você quiser deixar, um a mais, um a menos. A pessoa olha para aquela pilha e ela faz o quê? Ou ela diz assim, dentre esses 300 currículos, eu creio que o meu vai ser selecionado. Isso é a esperança que o Abraão tinha, porque é impossível. Ah, pastor, mas ali tem uma chance, de 300, tem uma, né? Do Abraão não tinha nem uma. Do Abraão não tinha nenhuma, mas mesmo assim ele buscou algo que não tinha. Agora, se tem uma chance, ó, quantas pessoas vão empregar aí? Uma? Quantos estão concorrendo? 300. Bom, entre 300 tem uma. Abraão, você vai ter filho, qual é a chance? Nenhuma. Nenhuma. E mesmo assim, ele creu que seria. Ele teve ou não teve filho? Ele creu contra. Está aqui o versículo. Ele, em esperança, creu contra o que estava diante dele, dizendo assim, a vida não é assim, a sua vida está desse jeito, a tua saúde é esta, a tua esposa é esta, a tua idade é esta, o teu problema é esse, vamos trazer para nós, a tua condição financeira é esta, a vida que você pode viver aqui na terra é esta, o máximo que você pode conseguir é isto. Peraí, mas isso é o que Deus falou? Não, então eu vou crer contra tudo isso aí que você falou. O máximo que você consegue é chegar aqui. Mas deixa eu verificar o que Deus falou. Não, mas Deus falou que eu chego aqui. Não, mas você não tem condições de chegar aqui. Por mim, não. Mas eu tenho um Deus que dá vida aos mortos. E chama a existência do que não existe como se já existisse. Então, o senhor sabe onde eu vou chegar? Aqui. Por quê? Porque a palavra não volta vazia. E eu não vou abrir mão. Aí se vier uma oferta, falei isso de manhã, tem pessoas que ele ora, pessoas que oram a Deus, clamam a Deus por algo, por um casamento melhor, mesmo já casados, filhos mais abençoados, já têm os filhos, ou terão ainda, pede para Deus um emprego feliz, salário bom, e alguns determinam até o valor, faz campanha na igreja, eu vou lutar por este salário, e põe na mão de Deus o que orou, uma saúde 100%, determinou. Aí ora, as barreiras são grandes, os problemas são gigantes, tudo difícil. Aí quando ele vai lá, Deus, eu vou chegar naquele alvo. Ele assiste a televisão, ó, muita gente perdendo emprego, as oportunidades de trabalho estão diminuindo, mas ao mesmo tempo que ele ouve isso, a tendência de muitos é o quê? Dá uma diminuída na fé, na esperança também. Pelo que eu ouvi hoje, não. Eu não ando pelo que vejo, eu ando pelo que eu creio. Andando por fé e não por vista. Ah, piorou? Para mim não. O Abraão piorava todos os dias, irmãos. Todos os dias há uma negação. Todos os meses, uma negação. Todos os anos. Quantos anos foram? 25 anos. Você está disposto a lutar pela tua casa, pelo teu casamento, pelos teus filhos, pela tua saúde, o tempo que for necessário? Você está disposto a brigar? Mas brigar de verdade, eu não abro mão. Do jeito que tá bom. Essa aceitação é porque a pessoa começou a perder a esperança, ela começa a aceitar algo que não é o que Deus falou, mas é mais ou menos. Não é tudo, mas é metade. Tá bom, né? Você falou que tá bom, mas Deus pôs lá em Isaías. A minha palavra, se ela for, ela não volta vazia, ela prospera naquilo que eu enviei. Ela faz o que me agrada. Não foi isso que eu falei? Eu tenho que realizar na tua vida o que me agrada. É para cumprir o que me satisfaz. Para você achou que está bonzinho? Porque você não sente a dor mais, mas o problema está aí? E você se tratando? Não, se você determinou a cura 100%, enfrenta todas as resistências e tem que ser 100%. Aí você vai lá para Tiago, vai estar escrito assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de você. Você tem que submeter a palavra e não aceitar algo que ela não diz, ou menos do que ela fala. Não vou aceitar, eu não vou me curvar. Falei hoje aqui, nessa mensagem, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estão diante de uma ameaça de perder a vida dentro de uma fornalha, eles iriam morrer dentro da fornalha, se eles não se dobrassem diante do Deus falso, não verdadeiro. Tem que se dobrar diante da estátua de ouro. O que eles fizeram? Eles não aceitaram, menos que a palavra de Deus, e a palavra dizia, não pode dobrar diante de nada, e Deus honra quem honra ele. Você vai desonrar Deus agora?
Se submeta a Deus e não ao homem, não ao diabo, a Deus, a palavra. Mas se a gente for queimado no fogo, Deus vai livrar a gente. Eu sirvo um Deus de milagres. Deus não vai salvar. Irmãos, a gente tem que crer até o fim. Eu tenho que crer na palavra até vencer uma ameaça. Não pensa só nas horas boas, não. A ameaça a gente enfrenta. E eles disseram, olha, a gente não vai se dobrar à tua imagem. E se você lançar a gente no fogo, o Deus que nós servimos, você está servindo esse Deus? Irmãos, nós estamos servindo esse Deus. O Deus que nós servimos pode nos livrar da sua mão. Olha que convicção. E vai livrar da tua fornalha também. Ou então, fica sabendo o seguinte, nós temos uma fé tão grande nele, que a gente não vai abrir mão dele. A gente está com Deus. E vão morrer, a nossa vida é dele. Deus deu a palavra para a pessoa ficar de pé, eles entraram na fornalha e foram honrados. Deus quer te honrar diante dos teus problemas, das doenças, das dores, das enfermidades, das tristezas, das amarguras, da solidão, mas você tem que se sujeitar a ele. O Abraão, em esperança, eu posso e vou conseguir aquilo que Deus falou, mas quando ele olhava para as coisas que aconteciam na vida dele, não tinha esperança de ter o filho, não havia esperança de ser pai de nações. Imagina, nem um filho, imagina nações. Mas se Deus falou nações, nações. Se Deus disse milhões, milhões. Se Deus disse casas, casas. Casamento, casamento. Eu não caso mais. Se Deus falou casamento, casa. Eu não vou vencer essa doença. Se Deus falou vence, vence. Mas é preciso se sujeitar a ele. Em esperança, creu contra, essa é a palavra, creia contra o que você está enfrentando. É crer contra, isso aqui não é isso aqui, é isso. Esse problema não é o problema. Essa vida não é a vida que Deus deu, eu creio contra. Mas você está doente, não estou doente, é o crer contra. Você não vai ter filho, eu tenho filho já. Teu casamento não vai mudar, já mudou, eu creio contra. Ele creu contra a esperança, o natural. Creu contra o que estava vivendo. Creu contra a esperança que seria feito pai, mas ele não era, mas ele creu que ele seria. Irmãos, a esperança é acreditar que aquilo que Deus falou na nossa vida, a gente vai conquistar. Ele creu que seria. Então se dissessem a ele, mas você não tem um filho? Mas vou ter. Mas você não tem carro? Mas vou ter. Deus vai fazer. Mas você não chegou lá? Mas vou chegar, porque Deus falou. Ele creu que chegaria, que ele se tornaria pai, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Deus falou o quê? Assim vai ser tua descendência. Quando deixar o olho lá para o céu, estrela do céu, está vendo? Conta aí, não consigo. Vai ser assim a tua vida. Uma coisa absurda. Mas irmãos, se Deus falou algo, e ainda que seja absurdo para o especialista, para mim, para você, para quem quer que seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Seja a palavra na tua vida verdadeira. Se Deus falou, é o que Ele falou que vai acontecer. É o que a palavra diz, não tem outra coisa. É a palavra de Deus. Ele creu que seria feito conforme o que Deus falou. O que Deus falou está lá, não volta vazio. Deus falou como? Então vai ser assim. O que Deus diz? É e será segundo a palavra. O que Deus falou na tua vida? Você vai morrer? Que não tem... Não, pastor, está amarrado. Então creia que será conforme a palavra. Que o seu casamento acabou? Não, ele não falou, mas acabou. Então creia conforme a palavra. Que o seu filho não sai dessa bebedeira, o seu marido não muda de vida? Não, não é isso que Deus falou. Então creia no que Deus falou. A chance que você tem hoje e tem que vencer. Diga amém. Vamos agradecer a Deus? Feche